Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu vou ler até o versículo 31, o versículo 33. Diz assim: Vós, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Algumas palavrinhas aqui causam até calafrios, né? Arrepios de algumas pessoas. Mas vamos orar. Senhor, nós damos graças nessa manhã. Graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Cremos, ó Deus, que tudo aquilo que está na sua palavra é a verdade. A verdade para que vivamos de maneira digna, honesta, segundo a sua vontade. Nada, Senhor, absolutamente nada, deve ser desprezado e jogado fora, como muitos fazem. Usam apenas aquilo que lhe convém da palavra de Deus. Mas nós não. Nós, o teu povo, amamos ao Senhor e amamos a sua palavra. E temos a convicção de que tudo que foi estabelecido por Senhor e que está descrito na sua palavra, o Senhor assim fez para que vivamos de maneira digna e honesta diante do Senhor. Fala conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto bem interessante e às vezes há um equívoco por parte de alguns pastores na hora de falar desse assunto, principalmente na questão da submissão das mulheres. E por que eu digo que muitos se equivocam ou cometem um erro na hora de interpretar o texto? Grande parte desse equívoco se dá por causa das traduções também. Como nos originais não existiam esses subtítulos que existem na sua Bíblia e na minha também. Por exemplo, depois do versículo 21 da minha Bíblia, há um hiato aí, há um espaço entre o versículo 21 e o versículo 22, e no meio tem um subtítulo. No meu está escrito: o lar cristão, marido e mulher. Originalmente, esse hiato, esse subtítulo, ele não existia. Então, a interpretação, ela era um pouco mais
feita com um pouco mais de clareza e até mesmo de honestidade. Eu não posso criticar o texto bíblico, mas eu posso criticar o subtítulo, porque originalmente ele não existia, foi colocado pelo homem para tentar facilitar a interpretação, mas em alguns casos ele acaba atrapalhando a interpretação. E esse texto aqui é um exemplo claro disso, porque esse ato aqui, esse subtítulo, ele atrapalha de verdade a tradução do texto. Por quê? Eu não posso separar o que está escrito no versículo 22 do que vem antes, no versículo 21. Porque quando você lê separado, parece que a submissão, descrita no versículo 22, ela está ligada única e exclusivamente ao papel da mulher. Mas, quando você entende o texto em conjunto, sem os subtítulos, você percebe que o apóstolo Paulo, ele deixa claro que a submissão, ela não é uma obrigação só da mulher. Ela é algo que tem que ser exercido na igreja mutuamente. Leia o versículo 21 e ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, a submissão, descrita no versículo 22, ela não é exclusividade da mulher. Ela é um papel que tem que ser exercido por todos os cristãos, de maneira geral. Outro detalhe, esse texto, ou quando a gente fala de submissão, isso, para algumas pessoas, soa como algo absurdo, algo que está fora do tempo, porque alguns usam até o argumento de que a nossa sociedade evoluiu, essa questão de submissão, ela não faz mais parte desse tempo, as coisas mudaram. Só que, se a gente analisar direitinho, essa palavra submissão dentro do contexto, não só do texto, mas no contexto histórico, a gente vai perceber que a ideia do apóstolo Paulo é uma ideia revolucionária. Algumas pessoas acusam o apóstolo Paulo e acusam até a própria Bíblia de ser machista, porque quando a gente fala de submissão, meu amigo, para algumas mulheres isso é desesperador. É até compreensível que isso seja desesperador e cause algum problema de comportamento para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não conhecem a Deus. Mas entre as mulheres da igreja, entre as famílias da igreja, entre o cristão, isso não deveria causar nenhum tipo de incômodo ou algum tipo de problema. O cristão deveria ler esse texto e olhar para essas informações e entender de imediato o que o apóstolo Paulo quer aqui. E por que muitas vezes esse texto é mal compreendido? Porque a igreja acaba dando ouvidos à voz de pessoas que não têm compromisso com Deus e que nem conhecem a palavra de Deus. Por causa do humanismo, por causa do relativismo, que tudo é relativo, não existe nada, não existe absolutos, né? A igreja acaba sendo levada por argumentos criados pelos relativistas e pelos humanistas e acabam contestando dentro da igreja esse tipo de texto que está na Bíblia Sagrada. E, na verdade, é um erro gigantesco, porque se eu faço parte da igreja, se eu faço parte do povo de Deus, eu tinha que olhar para a Bíblia e entender que tudo que está descrito aqui só tem um intuito, me conduzir ao bem maior coletivo e ao bem maior da vontade de Deus. É isso que eu deveria entender. Não me influenciar por informações extra-bíblicas e extra-igreja, esse é um termo que eu criei agora, extra-igreja, para direcionar a minha vida dentro da comunidade cristã. Não. A nossa regra de fé e prática não é a filosofia humanista, nem a filosofia relativista. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E se eu olho para a palavra de Deus e tomo ela como verdade, eu tenho que entender textos como esse e absorvê-los de maneira plena e completa. Só que para você entender melhor o que Paulo está fazendo aqui, antes de entrar na exegese do texto, a gente precisa entender o seguinte: quando Paulo falou isso, para quem Paulo falou isso,
E em que situação Paulo disse essas palavras? Se você analisar o contexto histórico, você vai perceber que Paulo estava ali no meio de 3 civilizações, 3 povos, os judeus, os gregos, os helenistas e também os romanos. E como é que esses 3 povos, essas 3 nações, etnias, como eles tratavam a questão da mulher? Nenhuma delas tratava a mulher com dignidade. Nenhuma. Na religião judaica e no judaísmo, ainda que o judaísmo tenha como regra de fé a Torá e o Antigo Testamento, por causa da má interpretação de alguns textos, eles tratavam as mulheres como uma propriedade, também como um objeto. A mulher, por exemplo, enquanto ela era solteira, ela era propriedade do pai. Depois que ela casava, ela passava a se tornar propriedade do marido. E se o marido quisesse se divorciar da mulher, era um direito que existia para ele. Ele podia dizer, não quero mais me casar com ela, não quero mais continuar casado. Eu quero divórcio. E por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Essa era uma decisão exclusiva do homem. A mulher não tinha o direito de pedir o divórcio. Quem tinha o direito era o homem. Tudo bem que havia ali todo um processo, meio que judicial, vamos usar essa palavra. Mas a mulher ainda assim era tratada como um objeto. Não dava à mulher o seu devido valor, a sua devida dignidade, segundo a palavra de Deus. No contexto grego helenista, a mulher era usada como um instrumento de prazer sexual cultual, por exemplo. Elas eram levadas para os templos pagãos e ali elas faziam sexo com todos os homens que fossem ali prestar cultos. Elas eram meros objetos. Em Roma, não era diferente. Em Roma, a mulher também não tinha voz, a mulher não tinha direitos, a mulher era só um objeto. Um dramaturgo, filósofo chamado Sêneca, que foi tutor do imperador de Roma, ele escreveu um livro, e nesse livro ele fala algumas das histórias, né? Ele conta algumas das histórias. E ele diz que haviam mulheres em Roma que haviam se casado 10 vezes. Mulher que já tinha se casado 23 vezes. E homens que já tinham se casado também 23 vezes com 23 mulheres diferentes. Olha que loucura. Quando eu falo 23 mulheres diferentes, porque às vezes ele separava e casava de novo. Separava e casava de novo com a mesma mulher. Então, quando eu digo separava 23 vezes, casava 23 vezes com mulheres diferentes, excluindo aquelas que eles casavam 2 vezes. Era uma loucura total. E ainda diziam o seguinte, que a mulher se casava para separar e se separava para casar. Então, esse é o contexto em que Paulo escreve essas coisas. E por causa desses textos, Paulo é chamado de machista, a Bíblia é chamada de machista, mas, analisando o contexto, você vai perceber que Paulo, na verdade, foi um revolucionário. Porque o que ele vai dar para a mulher agora é algo que a mulher nunca teve. Nem entre os romanos, nem entre os gregos, nem entre os judeus. O que Paulo vai dar agora para a mulher é proteção, dignidade. Quando ele diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele está dizendo assim, agora, em Cristo, não existe essa coisa de homem e mulher. Não existe senhor e servo. Todos agora estão no mesmo patamar. Na verdade, o que Paulo faz não é trazer uma nova regra. O que ele faz é trazer aquilo que já foi estabelecido por Deus desde o Jardim do Éden. Porque quando Deus olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Esse termo ajudadora não é alguém que vai vir assim com um cafezinho e com comida na mesa e no prato e entregar, não. A palavra no hebraico para ajudadora é Eser, que quer dizer salvadora. Ou seja, Deus criou uma mulher para salvar o homem. É uma mulher que olha olho no olho com Adão. Então ela não pode ser menor e nem maior. Ela é igual com o homem. A única diferença são os papéis. E é isso que muita gente não entende. Não existe, o pastor Austin mandou para mim um vídeo esses dias, de um padre falando que existe uma hierarquia, e não existe.
Eu já tinha assistido o vídeo, e não existe hierarquia, porque quando você usa a expressão hierarquia, é como você olha um comandante, um cabo e um soldado. Não existe isso. Ambos são iguais perante o Senhor, mas com funções diferentes. Sabe uma orquestra? Para uma orquestra tocar em harmonia, eu tenho ali o violão, eu tenho o baixo, todos eles têm que tocar no mesmo ritmo, com a mesma nota, cantando a mesma música. Se o violão tocar para um lado e a guitarra tocar para o outro, não tem harmonia. Então Deus colocou duas pessoas iguais, a ser olho no olho, ajudadora, para que elas andem juntas, com o mesmo propósito, mas com funções diferentes, papéis diferentes. Nesse contexto que Paulo escreve isso, para esse povo que está ouvindo agora, é uma loucura. Como assim? Eu vou dar ouvidos à mulher? Quer dizer que agora a mulher tem dignidade? Não, a mulher sempre teve dignidade. Ela é digna per si. Deus, na função que Ele colocou a mulher, ela já recebeu dignidade. E ela não precisa de absolutamente nada além disso para se tornar digna. Na atualidade, na época que a gente vive hoje, as mulheres, o movimento feminista, diz que a mulher precisa alcançar esse posto, precisa ser digna. Então, para isso, ela precisa conquistar o seu local, o seu espaço no mercado de trabalho, ela precisa ganhar a mesma coisa que o homem, ela precisa ser maior que o homem. Em alguns pontos, concordo que a mulher precisa, sim, conquistar legalmente algumas coisas que são direito delas também. O problema é que pegaram esse motivo e exacerbaram. E fizeram com que essa intenção, ao invés de se tornar algo saudável, se tornasse uma guerra. E então hoje virou uma guerra de sexos, de gêneros. É a mulher que guerreia contra o homem, e o homem nunca quis guerrear contra a mulher. O homem nunca teve o intuito de guerrear contra a mulher. Vou dar um exemplo para você. O homem, todo sonho do homem, ou todo homem tem esse sonho. O sonho de todo homem é esse. Constituir família. Bom, pelo menos a maioria que eu conheço. Constituir família, trabalhar, poder dar uma vida segura para sua esposa e para os seus filhos. O homem, quando sai para trabalhar, ele ganha dinheiro pensando em quem? Na sua família. Porque ele pensa o tempo todo na família. Agora, pensa o contrário. É completamente diferente da mulher. Estou falando no contexto histórico, no contexto secular. Quando a mulher começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ela diz é: não preciso de homem. Ou não é? Você vê como as coisas são bem diferentes? O homem trabalha pensando na família, a mulher trabalha pensando em não precisar de homem. Eu sempre falo isso, você vai encontrar um homem feio, com dinheiro, casado com uma mulher mais jovem que ele, bonita, e sem dinheiro nenhum. O homem faz isso, o homem pega a mulher, que não tem nada, ele trabalha, pega uma mulher que não tem nada e faz da mulher ser uma mulher honesta, dá tudo que ela precisa. Mas você nunca vai encontrar uma mulher com muito dinheiro, pegar um homem que não tem nada e colocar o homem lá em cima. Você já viu? Uma mulher rica aí, cheia de dinheiro, que casa com um homem pobre? É difícil. É muito difícil. A não ser que eles comecem juntos. Começaram os dois ali na dificuldade, a mulher cresceu mais do que o homem, ela vai continuar, porque ela ama o cara. Mas uma mulher com dinheiro, eu conheço um monte, que olha para mim e fala assim: como é que eu vou arrumar um camarada, porque eu tenho um salário muito bom, como é que eu vou me relacionar com um camarada que não tem condições de sair comigo e viajar? Eu vou ter que ficar bancando ele? Machismo. O machismo é mais feminino do que masculino. E a própria pessoa disse para mim: isso é machismo. Você entende como é que o mundo pensa? Essa é a visão do mundo. Lembra quando eu comecei a pregar sobre Efésios aqui, principalmente no capítulo 4? Eu disse que tudo aquilo que a gente entendia
de visão de mundo em relação a casamento, a educação de filhos, tinha que ser jogado fora porque a teologia da Bíblia Sagrada mudou sua mente, é isso aqui que Paulo está fazendo. Porque ele vai pegar todo mundo no mesmo balaio e vai dizer assim, a partir de agora, a gente vai voltar ao original, vamos dar um reset, e vamos se lembrar lá do início. Como é que é lá no início? Deus criou o homem, criou a mulher, para ambos andarem juntos, cada um na sua função. E Paulo vai deixar aqui, qual é a função da mulher? A função da mulher é, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao... Aí eu pergunto, por que as mulheres não entendem a submissão e tentam confrontá-la? Porque elas não aprenderam como é ser submissa ao Senhor. Porque a mulher só entende o que é ser submissa ao marido quando ela entende o que é ser submissa ao Senhor. É o que o texto diz. Vocês serão submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, se a mulher sabe o que é se submeter ao Senhor, não haverá problema algum dela se submeter ao seu próprio marido. E essa submissão, ela não é uma submissão ilimitada. Ela é limitada. Ela é ilimitada em relação a Deus. Porque os juízos de Deus são perfeitos. Ela é ilimitada. Tudo que Deus mandar, você tem que fazer. Porque Ele sabe o que está fazendo. Agora, não é uma limitação de gênero, do homem para com a mulher. Não, ou da mulher para com o homem. Não, é da mulher para com o seu marido. A mulher tem que ser submissa ao seu marido, não a qualquer outro homem. É ao seu marido, como ela é ao Senhor. E por que o mundo critica tanto a submissão da mulher? Por que o mundo bate tanto nesse texto? Dizendo isso é retrógrado, isso aí foi no passado, não é mais hoje, porque eles não sabem o que é se submeterem a Deus. Eles não entendem o que é se submeter ao Senhor. Como é que eu vou exigir de uma mulher que não conhece a Deus, que não sabe se submeter a Deus, não sabe como faz isso, que ela se submeta ao seu marido? O princípio é, eu me submeto a Deus? Glória a Deus. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Sei. Então, o que Deus quer para a sua vida é isso aí, ó. Seja submissa ao seu marido. Você não é menor que ele, nem maior do que ele, mas o seu papel é esse. Se submeta ao seu marido assim como você submete ao Senhor. Ao Senhor você vai se submeter de maneira ilimitada. Tudo que Deus mandar você tem que fazer. Agora, ao seu marido não. A submissão ao marido, ela só é obrigatória enquanto o seu marido está obedecendo a palavra de Deus. Como assim? Se o seu marido pede para você fazer algo que a palavra de Deus condena, você tem toda a autoridade para dizer para ele assim, eu não vou cumprir essa ordem. Vou te dar um exemplo, para ficar mais claro. Se o seu marido diz para você assim, você não tem autoridade para me repreender, não quero que você me repreenda, fique quieta, cale a boca. Ele está certo em pedir isso para a esposa? Ele está indo contra a palavra de Deus. E ela tem autoridade para dizer, não, 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 não. Enquanto você estiver errando e pecando contra Deus, eu vou te repreender sim. E é claro que ela não vai fazer isso de modo agressivo, para criar guerra e contenda. Mas ela vai fazer isso no temor do Senhor, com sabedoria. E outra coisa, tudo que eu estou falando aqui, eu já combinei com a minha esposa, tá? Então, tá no esquema aqui. Porque eu já vi uma vez um pastor pregando sobre tudo isso, a mulher, já ouvi, né? A mulher levantou e disse, tudo que ele está fazendo aí, falando, ele não faz. Mas aí eu já combinei com ela antes, para... Estava ali atrás, só falou... Se o homem, o Augusto Nicodemos não, o Hernando Dias Lopes, ele falando sobre esse texto, sobre esse tema, ele disse que uma vez uma mulher ligou e falou, pastor, o meu marido ele está maluco, ele está louco, porque ele está me pedindo algumas coisas que são devaneios, ele não condiz com a palavra de Deus. Mas o que é? Ele está pedindo para eu ter relações com um amigo dele, na presença dele. Loucura. E aí ele disse, não, você tem toda a autoridade, biblicamente falando, de rejeitar essa vontade do seu marido. Você não pode submeter essa vontade. Então repreenda ele em amor,
E não faça isso. Agora, qual é o papel da mulher no lar? Ser submissa ao seu marido? Sim, mas de maneira limitada. Se aquilo que o marido pede está dentro da palavra de Deus, ok, a esposa precisa fazer com amor, com dedicação, com zelo. A palavra submissão, ela é submeter-se ou meter-se debaixo da autoridade de alguém. Não é que o marido é maior porque ela se submeteu. Não, mas porque ela sabe qual é o papel dela. O marido sai para trabalhar e a mulher fica onde? A mulher fica em casa. Esse é o padrão normal. A mulher sai para trabalhar quando há possibilidade de fazer isso, glória a Deus. Quando não há, a mulher vai sair para trabalhar também para complementar a renda. Não vejo problema nenhum nisso. Mas, independente disso, o padrão normal é o homem sai, sempre foi assim, biblicamente falando, historicamente falando, o homem sai para trabalhar, traz o sustento, enquanto a mulher em casa faz o quê? Traz harmonia. Pastor, mas vem cá, eu sou crente, a mulher falando, eu sou crente, mas o meu marido não. Será que eu devo ser submissa a ele, mesmo ele não sendo crente? Sim. Biblicamente falando, sim. Vá comigo, por favor, até a primeira carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, a ideia aqui é alguém que não é crente, alguém que não conhece o evangelho, alguém que não conhece a palavra, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então, mesmo que o marido não seja crente, a mulher ela vai se submeter ao marido, por quê? Porque ela já entendeu o que é se submeter ao Senhor. Então, para ela não vê problema nenhum nisso. Pastor, meu marido me bate. Meu marido, ele me trai. Meu marido me abandonou. Posso me submeter a ele? O que vocês acham? Sim ou não? Claro que não. Porque tudo isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então, se não está de acordo com a palavra de Deus, se o marido está pecando, você tem total e irrestrita liberdade para dizer para ele, não, eu não vou obedecer à sua ordem. A submissão da mulher não é porque o marido a ama. Porque mesmo se o marido não expressar esse amor, ela vai obedecê-lo. Porque ela está fazendo isso em obediência a quem? Ao Senhor, a Deus. Porque se a mulher só se tornar submissa porque o marido a ama e expressa esse amor por ela, ela já não está fazendo de maneira voluntária. Ela está fazendo porque está recebendo alguma coisa, é uma troca. E entre os cristãos, Paulo deixa claro, não precisa haver troca. Independente de troca, os cristãos, a comunidade cristã, ela precisa entender que a submissão é mútua. E outra coisa, o marido também tem que submeter a esposa. Só que o que Paulo vai falar um pouco mais à frente é assim, a ordem da mulher é se submeter ao marido, até mais do que o marido se submeter à esposa. A ordem de Deus para o homem é, ame a sua esposa de maneira irrestrita, de maneira absoluta, mas ele também dá meio que um balanço aqui para a mulher, para não é que ela não ame tanto, mas para que haja um equilíbrio entre ambas as partes. Então a mulher se submete ao marido, não porque o marido ama, porque é a ordem de Deus. O marido ama a sua esposa, não porque ela fez um arroz que ele gosta, ou fez alguma coisa para agradá-lo, não, porque é mandamento do Senhor. Então esse é o papel da mulher. E se você olhar o texto,
Você vai perceber que Paulo gasta 3 versículos, 3, para falar da submissão da mulher ao marido, e ele gasta 9 para falar do papel do marido em relação à sua esposa. 9 versículos. Aí a gente pergunta para a mulher, acha difícil se submeter ao seu marido? Então troca os papéis. É só inverter. Faz o que Paulo está falando aqui, ame o marido do jeito que Paulo está falando aqui, e o marido se submete a vocês. Está a fim de trocar? Tem 3 versículos para vocês e 9 para a gente. Querem trocar? Ainda dá tempo. Ainda não li o do marido não, vou ler. Vamos voltar lá para o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Se você falar para alguém do seu trabalho que você é submissa ao seu marido, o que você vai ouvir? E você é maluca? Submissão aqui não tem nada a ver com escravidão. Submissão não tem nada a ver com capacho, ser capacho. Não. A mulher de Deus deveria enxergar a submissão como algo que traz para ela contentamento, que traz para ela alegria, e que ela faz com gozo, com regozijo, sem questionar. Algumas informações que eu passei para vocês, eu tirei desse livro aqui, ó. A Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica. Aconselho você que é casada, e você que pretende casar, a comprar esse livro e lê-lo. Compre esse livro e leia. Porque as pessoas casam, eu estava até conversando com a minha esposa agora, vindo para cá, eu fui em casa buscar ela, dei aula e voltei em casa para buscar ela, que as pessoas, elas estão se casando por motivos tão fúteis. E o maior de todos eles, sabe qual é? É o sexo. Elas não se preparam para casar. Já ensinamos aqui, nem todo mundo nasceu para casar. Tem mulher que vive bem solteiro o resto da vida. Tem homem que vive bem solteiro o resto da vida. Então não vou impor isso a todas as mulheres e a todos os homens. A Bíblia não faz. Mas se você tem o desejo de casar, o sonho de casar, faça sabendo aonde você está se metendo. Faça sabendo que quando você casar, esse aqui vai ser o seu papel. Essa aqui é sua obrigação. Ainda que o mundo fale o contrário. Ainda que o mundo ensine o contrário disso. Se a mulher entra no casamento sabendo que o papel dela é ser uma auxiliadora, salvadora, submissa, que ela está debaixo da autoridade do marido, não significa que ela não tenha voz para isso, porque quando vocês são iguais e entendem isso, entendem os papéis, toda decisão que vocês tomam em conjunto. Toda conversa vocês fazem em conjunto. O marido não toma decisão de maneira deliberada sem consultar a esposa. A esposa não toma decisões deliberadas sem consultar o seu esposo. Ainda que isso aconteça, uma ou outra vez, vai acontecer, mas não deve ser o padrão. A ideia é ambos caminharem juntos, lado a lado, com o mesmo propósito, entendendo cada um o seu próprio papel. Uma mulher que não é submissa, ela vai educar os filhos contrário aos princípios do seu próprio marido. Vou ser mais específico, vou ser mais claro. A mulher, para educar os seus filhos, ela precisa educar de acordo com aquilo que ela tem entendimento com o seu marido. Porque tem uma coisa que é o ruim, a gente vai deixar para falar isso mais para frente, quando a gente tratar dos filhos, do papel dos filhos, no capítulo 6, é o marido falar uma coisa na educação dos filhos, e a mulher vem e fala outra. Quando o correto deveria, o marido foi lá, o pai foi lá repreender os filhos, a mulher ouviu, não concordou, o que ela tem que fazer? Fica quietinha, para não dar munição para o
para as crianças, para não dar munição, porque tudo que os pais falam, as crianças repetem. E repetem. Aí o pai vai lá e repreende a criança. Aí a criança bate o pé, aí corre para a mãe. É sempre assim, né? Por que corre para a mãe? Porque na maioria das vezes a mãe não vai olhar, a mãe vai olhar e fala, ô meu filho, vem cá. Lá em casa é assim, eu falo não, eles correm para minha esposa. O que seu pai falou? Não, então tá falado. Às vezes dá uma vacilada. Mas na maioria das vezes ela fala assim, o que seu pai falou? Falou que não, então não é não. Aí depois, ainda que ela não concorde, ela depois me chama e fala assim, mas não precisava ser assim, né? Não precisava fazer desse jeito. Tu podia ter batido num lugar diferente. É assim que funciona. A esposa, o marido com a esposa da mesma maneira. Porque se os dois não entrarem em comum acordo dentro do lar, quem vai mandar na sua casa não são vocês. Quem vai mandar na sua casa são seus filhos. Isso tem uma coisa que me deixa injuriado, é eu falar uma coisa para o meu filho fazer, ele não faz, quando eu vou cobrar, a esposa vem e fala assim, não, peraí, amor, não é assim. Ah, sabe quando seca a boca? Aí os olhos enchem de sangue. A vontade não é de bater na criança, não. É dar nela. Só que a gente tem que amar, né? Porque Paulo diz que a gente tem que amar. A gente tem que amar. Aí ele diz, por que a mulher tem que fazer isso? E ele dá o exemplo maior. Ele dá o exemplo maior, porque o marido é o cabeça da casa. Isso foi estabelecido em Gênesis. O marido é a liderança, querendo ou não, é do marido. Eu ouvi uma história uma vez de um pastor, que ele foi visitar uma família, foi visitar um casal. Aí ele chegou na casa deles e viu lá a mulher toda receptiva, comunicativa, mexendo aqui, servindo o pastor, pegando a coisa ali, tocando aqui. E o pastor, e o irmão sentado lá no sofá. E a mulher fala, não é, meu amor, conversando com o pastor, não é, meu amor? Ele é, amor, é. Aí o pastor ficou meio assim com aquilo, né? Aí na hora de ir embora ele chamou a esposa foi conduzir o pastor até a porta e o marido ficou dentro de casa. Aí o pastor chamou a mulher e falou assim, mano, deixa eu te perguntar uma coisa, estou meio incomodado com posso te perguntar, fazer uma pergunta? Ela, pode sim. Assim, quem é que manda nessa casa? Ela disse, isso é, pastor? É óbvio que é o meu marido. Aí ele, mas quem decidiu isso? Ela, eu. Irmãos, é para dar risada também, não é? Mas isso é sério. Sabe por quê? Porque existe um monte de relacionamento de Jezabel e Acabe. Quem manda no relacionamento é a mulher. É a mulher que é a cabeça da casa. Essa é a posição, os papéis estão invertidos. E se o papel está invertido, meu amigo, a chance de dar errado é gigantesca. Tem mulher que manda no marido e o marido fica assim, ó. A gente conversa muito sobre isso. E eu fico injuriado, eu fico indignado. O cara não tem postura, o cara não tem voz, o cara não tem autoridade, o cara não sabe o papel dele como crente. Quem manda, quem decide, quem faz e desfaz dentro do relacionamento é a mulher. E sabe o que vai acontecer? Isso é um problema para ela. Ah, pastor, mas está errado? Tá. Está errado. Sabe por quê? Porque a mulher não foi feita para isso. Quando ela tiver que enfrentar uma decisão braba, o marido não vai estar do lado para proteger, não. Então, essa ideia de separar por setores de Deus tem um único intuito, proteger tanto o marido quanto a mulher. Porque tem coisas que não faz parte da mulher, ela não tem aptidão para esse tipo de coisa. Quem tem é o marido. E você pode dizer assim, pastor, que é isso? Mas é verdade, biologicamente falando também é verdade. Cientificamente falando também é verdade. Quem tem mais força no pulmão? O homem ou a mulher?
Quem tem mais força física, o homem ou a mulher? Então vai chegar uma hora, num relacionamento que as coisas estão invertidas, que a mulher não vai aguentar o tranco. E o homem que deveria estar tomando as rédeas da casa, o que ele está fazendo? Fala com ela. Fala com a tua mãe lá. Não, conversa com a minha esposa, ela que decide tudo. Pelo amor de Deus. Não se fazem mais homens como antigamente. Lá em casa, a última palavra é minha. Quando ela faz, sai daí debaixo da cama, eu falo, tá bom, amor. A última foi minha. Estou brincando, tá, gente? Mas lá em casa, eu tento de tudo para que isso dê certo, para que isso funcione. Faço de tudo para que isso funcione. Aí, vem a parte do homem. Pesado, hein? Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Olha para mim, por favor. O amor de que Paulo fala aqui não está ligado somente a um sentimento, gente. Amor é atitude, decisão. Se eu não decidisse amar essa morena linda aqui, não daria para continuar casado com ela. E quando eu falo de amor, eu não estou falando de paixão. Porque paixão é algo que, acaba rápido. Mas o amor não. O amor vai muito mais além. E o amor não é demonstrado por palavras. Eu posso não dizer para minha esposa que eu a amo, mas ela sabe por causa das minhas atitudes. Em relação a ela e em relação à minha família. Ainda que eu não fique, amor, eu te amo, tá? Eu te amo, tá? Porque às vezes você fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas depois, pancada. Você fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não demonstra nada disso. As atitudes são contrárias àquilo que você fala. Então, amar é decisão. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. A maneira como Deus fez para demonstrar o seu amor, não foi só falando. Ele demonstrou o seu amor entregando o seu filho. Atitude, ação. E ao entregar o seu filho, ele está dizendo, eu amo tanto vocês. Tanto que eu vou pegar o meu filho, aquilo que eu tenho mais precioso, e vou entregar para morrer na cruz. Por vocês. Deus decidiu amar, independente de todos os nossos erros e pecados. A ordem de Paulo e de Deus aqui é para o marido olhar para sua esposa e falar assim, ela é chata. Ela murmura muito. Ela muitas vezes é insubmissa. Não faz o arroz da maneira que tem que fazer. Dá mais ouvido para a mãe do que para mim. Não cuida das crianças como deveria cuidar. Mas independente de tudo isso, eu decidi amá-la. E vou amá-la porque a Bíblia diz que assim eu devo fazer. Independente de todos os seus defeitos. Tua esposa está do teu lado aí? Tá, né? Olha bem para ela. Oh, meu Deus, como é difícil. É sério demais, irmãos. Porque o amor que o mundo ensina é um amor permissivo. Um amor que pode tudo. Confundem o amor de Deus, eles não conhecem o amor de Deus. E como vão falar de amor se não conhecem? Como é que eu vou falar de amor se eu não pratico, se eu não exerço o amor dentro do meu lar? E o amor que ele diz aqui é um amor sacrificial.
ao ponto do homem dar a vida pela sua esposa. Não é dar a vida simplesmente num assalto, alguém vai dar um tiro, você entra na frente para tomar o tiro no lugar da sua esposa, não. É dar a vida para ela no dia a dia. O quanto você tem se dedicado por ela, o quanto você tem se entregado para satisfazer os desejos da sua esposa. É claro que todos esses desejos da sua esposa, eles também têm que estar de acordo com a palavra de Deus. O quanto você tem se dedicado em prol do seu casamento, da sua esposa. Será que você tem se sacrificado de verdade? Porque esse é o papel do homem. Eu estava falando hoje na escola de silêncio. Qual foi o maior erro de Davi? No período em que ele tinha que estar indo para a guerra, ocupando a cabeça, o que ele estava fazendo? Em casa, dormindo. Acorda tarde, porque o texto diz que ele levantou do seu leito de tarde. Ainda acordou tarde. Acordou tarde, foi lá na sacada, espreguiçar e... Batseba. Cometeu um crime duplamente qualificado. Adultério e assassinato. Por quê? Porque quando eu devia estar trabalhando, estava em casa de bobeira. Porque o texto lá de 2 Samuel deixa claro que aquele era o período que os reis saíam à guerra. E ele tinha que sair à guerra também, mas ele não foi, ele mandou Joabe. Aí estava com a mente vazia e acabou se deixando levar. Qual é o papel do homem? O papel do homem é trabalhar, meu irmão. Eu não concordo muito com as coisas que o Pablo Marçal fala, não, mas ele falou um negócio interessante. Ele diz assim, o papel do homem é trabalhar. E se alguém disser para ele, eu te amo, se não disser, também não importa. O importante é que o homem tem que ser útil. Não importa, ele tem que ser útil, ele tem que trabalhar. Ele sai cedo de casa, trabalha, cansa o dia inteiro, volta para casa, e quando está chegando perto de casa, ele pensa assim, poxa, eu tenho 2 filhos lá em casa, não posso levar os problemas do trabalho para dentro de casa, meus filhos estão lá me esperando, tem que brincar com eles, tem que dar atenção para minha esposa. E ele chega em casa, ele continua trabalhando. E ele tem que fazer isso, ele tem que fazer, não tem para onde correr. Porque quando ele está com a mente ocupada, cuidando da sua família, da sua esposa, ele não perde tempo pensando em besteira, em coisas que não devem. E ele está dizendo aqui, maridos, amem as suas esposas, de maneira sacrificial. Por que sacrificial? Porque foi isso que Deus fez. Foi isso que Cristo fez pela igreja. E o engraçado é o paralelo que ele vai usando. Ele sempre usa Deus, igreja, o Senhor Jesus. Ele usa como maior exemplo a obra de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Então, olhem para Cristo. O que Cristo fez por cada um de vocês. Como é que vocês vivem sabendo o que recebeu de Cristo na cruz do Calvário? Como vocês vivem? O homem se submete ao Senhor Jesus, porque ele reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele recebeu, inclusive a sua família, veio da mão de Deus. A mulher olha para o seu marido e se submete ao seu marido, porque sabe que foi Deus que deu o marido e que veio da mão de Deus, ainda que o marido seja um pouquinho perturbado. Porque tem marido que é perturbado. Tem uns camaradas que são perturbados da vida geral e só o sangue de Jesus, só misericórdia. Mas quando ele entende isso, e ela também entende isso, a vida no lar fica uma bênção. E por incrível que pareça, a maneira como você vive com a sua esposa, ao passo que influencia muitas outras famílias, também causa inveja a muitas outras famílias. Porque se a esposa falar assim, poxa, estou querendo cortar meu cabelo, mas não vou cortar não, vou perguntar ao meu marido o que ele acha. Aí vem e fala assim, quem perguntar ao marido que o cabelo é seu? Seu corpo, suas regras. O cabelo é seu, que negócio é esse de perguntar ao marido? Não, mas eu preciso conversar com meu marido. Por que eu não posso conversar com ele? Por que eu não posso conversar com ele? Quando você retruca dessa maneira, ela não tem resposta. Eu estou dando exemplos simples aqui, para você conseguir entender o tamanho do problema. Está rindo, né, Washington? É revelação, veio lá do Wi-Fi.
A minha esposa ficou revoltada comigo uns meses atrás, porque eu fiz uma compra que não era para ter feito, segundo ela. Segundo ela. Não era para ter feito. A gente vai errar. Mas é errando que a gente também aprende. Mas não é para fazer errar, vou aprender e vou errar. Não, fazer o mesmo que Davi fez. Davi errou, mas depois não fez mais. Depois não fez mais. Ele corrigiu o seu erro, pediu perdão a Deus e foi fazer o que é certo. Mulheres, pesa em vocês ouvir a palavra submissão? Seja honesta com você, não é comigo não. Seja honesta com você, porque quando você é honesta com você, você começa a olhar para Deus e fala assim, Senhor, eu preciso mudar. Diante de uma palavra dessa, você olha e fala assim, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso fazer o que é certo, segundo a sua palavra. Homens, é difícil amar a esposa? É. Mas não é impossível. O meu sentimento pela minha esposa, ela conhece, ela sabe. Mas demonstrar isso na prática é dia a dia. Dia após dia. E não é só isso não. Ele continua dizendo, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, amor sacrificial, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Cara, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é maravilhoso. Você que é casado, uma pergunta, você ensina para sua esposa a palavra de Deus? Você se senta com a sua esposa e explica para ela alguns textos bíblicos? Você fala para ela dos textos que ela tem dificuldade de compreender? Você incentiva a sua esposa a estudar? Você incentiva a sua esposa a pesquisar? Não, você tem que fazer isso. É responsabilidade sua. Não é do pastor da igreja. Não é minha, não. É sua, na sua casa. Sentar com a sua esposa e instruir. Sentar com seus filhos e instruir seus filhos na palavra de Deus. Toda oportunidade que eu tenho de repreender os meus filhos e usar a palavra de Deus para ensinar, eu faço. Ainda que eles tentem dar uma esquivada, porque eles são meio impacientes, ainda assim eu estou ali. E esse é o nosso papel. É isso que a gente tem que fazer diariamente, não é uma vez ou outra. Vamos continuar o texto. E eu falo isso dessa maneira, porque antes, eu falei isso para o Biratã esses dias, ou foi para o Mateus? Não lembro. Eu disse assim, antes de eu pregar para vocês, quem apanha sou eu. Porque sou o primeiro a ler o texto para explicar. Então Deus bate muito em mim, para depois me usar para bater em vocês. Vamos lá. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Preste atenção nisso aqui. Irmãos, pensem em uma comunidade cristã. Parei aqui, tá? Comunidade cristã. Pensem em uma comunidade cristã, onde todos esses princípios eles são observados de maneira fiel. Como você acha que essa igreja seria diante de Deus? Sem mácula, sem ruga, sem mancha. Quando esses princípios eles não são observados e obedecidos na comunidade cristã, a igreja fica manchada. Eu já falei isso aqui e repito. O diabo não tem poder de arrancar você da mão de Deus. O diabo não tem poder de arrancar a sua salvação. Ele não tem poder sobre a sua vida. Não tem. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não consegue atingir você e tirar você da mão de Cristo. Mas aí você pergunta, mas por que o diabo perturba tanto os cristãos? Por que o diabo oprime tanto? Porque o intuito dele é um só. Já que ele não consegue destruir a igreja,
o que ele vai tentar fazer é ferir o testemunho da igreja. Porque se a igreja, ela vive em escândalo, ela perde credibilidade. E se a igreja perde a credibilidade, ela perde o poder de influenciar as pessoas. E como eu vou falar do amor de Cristo, como eu vou falar de relacionamento conjugal, como eu vou falar de educação a filhos, como nossa igreja vai tratar esses assuntos, se no nosso próprio meio isso não é observado e obedecido? Como? E a ideia de Paulo é exatamente essa. A igreja precisa cumprir esses princípios, fazer uso deles, para que ela seja referência nesse mundo corrompido, e ela seja apresentada a Deus sem mancha, sem mácula. Mas como? Se você não ouve mais esse tipo de pregação nos púlpitos? Como? Se não se fala mais sobre o papel da mulher e do marido, porque não pode mais falar, porque é polêmico, porque cria problemas. Na pregação da semana retrasada, o pessoal da mídia tirou alguns cortes da pregação aqui, e essa semana a gente conversou muito sobre isso. Isso aqui pode dar processo, isso aqui pode, não pode. Pode colocar, cara. Coloca lá. Vocês estavam aqui, vocês lembram quando eu falei que homossexualidade é pecado? Vocês lembram disso? Provavelmente vai ter um monte de gente falando mal, criticando. Aí a menina mandou para mim: pastor, o que eu faço? Eu falei: posta. Ela postou. Acho que em menos de 24 horas teve quase 1.000 e não sei quantas visualizações. Não sei quantas curtidas. Ninguém está falando mal. Por enquanto. Mas se você fala de assuntos como esse, hoje em dia, você acaba confrontando uma militância que tem, infelizmente, uma militância que tem voz na sociedade. Uma militância que ainda assim tem um poder de influenciar uma galera. E é horrível isso. Mas a gente não pode se calar e não pode deixar de falar. Porque se eu não prego sobre isso na igreja, o que acontece? Se eu não prego sobre os princípios e os papéis de cada um no lar, o que acontece? Os polos se invertem, ninguém sabe mais o que fazer, ninguém sabe qual é o seu papel, e vira uma confusão total. Imagina uma orquestra, cada um tocando ao seu bel prazer. Uma bagunça, ruído, não é música. Agora, quando num lar o marido sabe o seu papel, a esposa sabe o seu papel, e os filhos sabem o seu papel, a casa vira uma orquestra sinfônica nacional, aquela coisa linda, tocando maravilhosamente bem. O som é tão lindo que mexe com os ouvidos daqueles que estão ouvindo ao redor. Ao ponto de você olhar e falar assim: eu admiro você e tenho a sua família como uma referência para mim. Aí você vai usar e vai dizer assim: S.D.G, só lhe deu glória. A glória é somente a Deus. Mas como a nossa igreja será uma igreja sem mancha, sem mácula, para ser apresentada naquele dia? Se a gente não cumpre o nosso papel. Continua a leitura. Eu estou terminando. Versículo 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Como é que você cuida do seu corpo? Lembrem-se, marido e mulher é uma unidade plural. Dois que se tornam um. Então, o mal que você faz à sua esposa, você está fazendo a você mesmo. O homem que maltrata a esposa, ele está maltratando ele mesmo, porque eles são uma só carne. Você não cuida do seu corpo, você não quer estar esbelto, vai para a academia, você não malha, você não se alimenta bem, você não bebe água, você não quer estar saudável e bem,
cuidando do seu corpo, esse mesmo cuidado que você tem com o seu corpo, você tem que ter com a sua esposa. Você não olha no espelho e fica lá, cabelinho na régua, faz até a sobrancelha. Vai lá, faz tratamento de argila no rosto, massagem, esfoliação, né, Washington? Tira os cravos, creme para o cotovelo, creme específico para a mão, creme para o joelho, sabonete Febo. Sabonete Febo. Você quer estar bem arrumado, você quer estar bem vestido, você não cuida assim do seu corpo com zelo. Por que você não pega o mesmo zelo e cuida da sua esposa? Você percebeu, mulherada, que o desafio é maior para nós do que para vocês? Além de se sacrificar por vocês, a gente tem que cuidar de vocês do mesmo jeito que a gente cuida da gente. Com zelo, com carinho, com cuidado e com alegria. Eu não vou falar isso não. Vamos lá, para eu terminar. Versículo 31. Ele vai usar o princípio bíblico. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A união mística, na teologia é assim que se fala, a união mística de Cristo com a igreja. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Com Ele nós somos um. E o exemplo que ele está dando entre o casamento é o mesmo. Então, o mal que a mulher faz ao corpo dela, ela faz ao corpo do marido. O mal que o marido faz ao corpo dele, ele faz ao corpo dela. O corpo da mulher não mais pertence a ela, pertence ao marido. O corpo do marido pertence à sua esposa. Por isso que ambos são um. E se eu não entendo isso, a chance da minha família dar errado é gigantesca. Quase nula a possibilidade de dar certo. Quase nula. Eu ia falar do papel dos filhos, mas não vou falar não. Eu vou falar. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Antes de partir para o capítulo 6, deixa eu falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo esses dias, eu comentei com a minha esposa. Eu estava no shopping, na porta do salão, e de preto, na porta do salão, o povo acha que eu sou segurança do shopping. Aí toda hora passo para pedir informação. Só que eu estou vendo um casal vindo de mão dada, e aí ela olhando assim para a loja, ia abrir um salão aqui, olha que legal. Aí ela me olhou assim, aí viu que eu estava de preto, imaginou que eu era segurança ou cabeleireiro, né? Porque cabeleireiro anda mais de preto do que de qualquer outra cor. Aí ela chegou para mim e falou assim, tem muito tempo que essa loja abriu? Aí o marido dela voltou de mão dada com ela, ele estava meio assim na frente, né? Ela meio que segurando ele para falar comigo. Tem muito tempo que essa loja abriu? Aí o marido dela voltou e falou assim, boa tarde. Aí eu olhei para ele e falei assim, boa tarde. Não, a gente abriu essa semana. Foi dia 24 que a gente abriu. Ela, legal, obrigado. Aí saiu. Eu achei aquilo tão feio, mas tão feio, porque o homem, quando ama a sua esposa, ele não faz a esposa passar vergonha na frente de ninguém, ainda que ela tenha errado. Porque o correto era ele deixar a situação decorrer, passar, chamar ela no canto e falar assim, poxa, você foi tão indelicada com o rapaz, você não deu nem boa tarde. Faz mais isso não. Ele fez a esposa passar vergonha na frente de um desconhecido. Ou seja, ele me honrou mais do que honrou a esposa. E isso não é papel de homem que ama a esposa.
Porque o homem que ama a esposa, ele preserva a esposa. Ele honra a esposa. Como é o nome do pastor que colocou peruca? Cláudio Duarte. Colocou peruca, ele não colocou peruca? Ou não? Colocou peruca. Implante, sei lá, é peruca, não é peruca. Prótese, peruca. Ele conta uma história, eu não vou falar do capítulo 6 não, gente, eu vou deixar para o Washington, semana que vem. Ele colocou peruca. Implante, fio a fio, é peruca. Ele contou uma história uma vez para eu terminar, ele disse que a esposa dele falou assim, me leva no cabeleireiro, que é rapidinho, eu só vou fazer um negocinho rapidinho. E é rápido, fazer minha unha rapidinho, você me leva lá? Aí ele falou assim, eu te levo. Aí depois você pode voltar para casa, quando estiver terminando eu te ligo. Aí tá bom. Ele foi, levou a esposa lá, deixou ela lá e voltou para casa. 3 horas se passaram. Ela ligou, pode vir que eu já estou terminando. Ele foi, parou na porta do salão e 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos, 40 minutos, ele estava irado dentro do carro. Quando ela chegar aqui, ela vai ouvir, porque não é possível. O que ela está achando que eu sou? Aí, quando ela vinha caminhando, ele olhou para ela assim, ela estava tão bonita, que ele falou assim, sabe de uma coisa? Será que eu faria tudo o que eu disse que ia fazer se ela fosse minha namorada? Não iria falar. Porque quando a gente está namorando, a gente não quer magoar. Quando a gente está namorando, a gente quer dar uma de bonzão. Não, meu amor, eu entendo. Não tem problema não. Você só está 40 minutos atrasado. É pouco. Aí ele parou, pensou, e quando ele entrou, ele... Ai, amor, demorei, não é nada, amor. Que isso? Você está linda, tá? Vamos embora. Eu achei aquilo extremamente interessante. É fácil fazer isso? É um desafio, não é? Mas é assim que tem que ser.